Olá pessoal, essa é mais uma videoaula dedicada aos meus alunos da Faculdade Serra da Mesa e nesta aula nós vamos falar sobre o átomo de Bohr, uma breve visão do átomo deste camarada que fez um estudo para poder desvendar os mistérios do átomo. E na verdade o Bohr, ele se encontrou em uma situação em que precisava corrigir alguma coisa, ou melhor, talvez compreender algo a mais do que Rutherford tinha conseguido alcançar. O Bohr precisou investigar muito para poder chegar no ponto em que conseguiu alcançar. Mas na verdade, ele percebeu que as regras ou as leis da física que regiam o mundo subatômico não seriam leis que estariam presentes no mundo macroscópico. Eram leis diferenciadas. Desta forma, podemos perceber que, se são leis diferenciadas e até então desconhecidas, é aí que se encontra a chave da questão. Nós não podemos nos basear nas leis do mundo macroscópico para poder entender o que está acontecendo no mundo subatômico, nessas dimensões tão pequenas que nós não conseguimos enxergar a olho nu. E o Bohr, ele pôde perceber que o átomo, na verdade, é composto por um núcleo positivo e em sua volta se encontram os elétrons orbitando este núcleo e os elétrons com cargas negativas. E esses elétrons circulando aí em torno do núcleo, eles não emitem e nem absorvem radiação, a não ser que esses elétrons sejam estimulados ou excitados por uma entidade exterior ao átomo. E dessa forma, ele não emitindo e nem absorvendo radiação ou energia, o elétron não perderia então as suas forças, as suas energias e não colidiria, fazendo um trajeto em espiral, não colidiria com o núcleo, o que os antepassados aí, os cientistas que estavam analisando o átomo de Rutherford diriam ou estavam dizendo. Porque o elétron, de acordo com Maxwell, em movimento acelerado, ele emitiria radiação a ponto de perder sua energia e ser colidido com o núcleo, se desfazendo ou se desintegrando ou se unindo ao núcleo do átomo. E o Bohr pôde perceber que esta lei do eletromagnetismo não vale para o elétron, não vale para o átomo, porque é um mundo em que suas leis são diferenciadas das leis do eletromagnetismo que estava vigente na época. Bom, como vocês estão vendo na figura, nós temos aí um modelo, uma representação do que seria o átomo de Bohr. Aqui nós temos uma visão simples do que seria o núcleo aqui do elétron, aliás, do átomo. É um núcleo onde você pode perceber que é positivo, na verdade, porque ele é composto de prótons, e os prótons são partículas carregadas com carga positiva. Mas na verdade não é somente o próton que está presente ali, tem um nêutron, mas em termos de carga elétrica, nós podemos dizer que o nêutron, ele não possui suas cargas elétricas, por isso ele é neutro. Mas em órbitas bem definidas estão aqui os elétrons que por sua vez possuem suas cargas negativas. Cada pontinho desse aqui seria um elétron que está orbitando o seu núcleo, o núcleo desse átomo, que seria a parte mais massiva do átomo, né? E se formos observar em termos de comparação massiva do próton com o elétron, a massa do próton ou a massa do núcleo ali, ela é muito maior
do que a massa do elétron. E nessas condições, o núcleo tem uma proporção em termos de espaço ocupado muito maior do que o espaço ocupado pelo elétron. Mas o que vem em questão é a energia que o elétron possui ao estar em órbita. Essa energia foi analisada por Bohr. E segundo Bohr, cada nível de energia ocupado pelo elétron, como vocês estão vendo aí, nós temos aqui o R1, temos o R2, R3, R4, R5, são os raios das órbitas. Mas em cada órbita dessa, o elétron possui uma energia diferente. E a partir de agora, cada órbita nós vamos chamar de níveis de energia. Nível de energia. O nível de energia, ele vai definir a energia que o elétron está possuindo ao se encontrar aí em volta desse núcleo. Quanto mais afastado do nível do núcleo, o elétron vai possuir mais energias. Então aqui no sentido dessa seta, a energia vai crescendo. Eu posso dizer então que no nível 1 o elétron tem tal energia. No nível 2 a energia do elétron é maior do que o nível 1. Aqui temos uma representação legal para compreendermos isso. A energia do nível 1 é menor do que a energia do nível 2, que é menor do que a energia do nível 3, que é menor do que a energia do nível 4, e assim, consequentemente, nós teremos uma escala crescente de energia de acordo com a numeração desses níveis. Mas então, o elétron poderia ocupar um nível intermediário, mais ou menos aqui nesta linha? De acordo com Bohr, jamais. O elétron só pode ocupar os níveis permitidos de energia desse átomo, que seriam aqui as camadas eletrônicas que nós conhecemos aí como K, L, M, N, O, e vai até aqui as camadas conhecidas. Mas cada camada então seria um número inteiro representando o nível de energia do elétron. Mas agora vamos para valores. O Bohr, ele disse que, nas suas conclusões, ele disse que o elétron que se encontra no nível 1, ele possui uma energia E1. O elétron que se encontra no nível 2, ele possui uma energia E2 e assim por diante. E para Bohr, a energia do nível 1 seria menos 13,6 elétron-volts, porque a energia aí ela é medida em elétron-volts. Mas para chegar nessa afirmação, ele conseguiu encontrar uma equação que nos daria a condição de calcular a energia possuída pelo elétron em cada nível. Essa energia pode ser calculada por esta equação aqui de amarelo no cantinho superior da tela. A energia para cada nível é igual a menos 13,6 dividido por n ao quadrado. Isso nós podemos entender que vale para qualquer nível que estudarmos. Esse n vai ser então o valor correspondente ao nível. Se o nível é nível 1, no lugar do n eu coloco 1. Se o nível é 2, eu coloco 2 no lugar do n, elevando ao quadrado. Se o nível é 1000, eu coloco 1000 ao quadrado e procedo a operação matemática que me está sendo cobrada nessa equação. No nível 1, nós temos E1. E aqui então, embaixo do 13,6, colocaríamos 1 ao quadrado. Mais 1 ao quadrado é 1. Então 13,6 dividido por 1 vai ficar 13,6. Quero chamar uma atenção para o sinal negativo aqui neste valor. Esse sinal negativo, ele advém da questão que está envolvendo o elétron e sua energia
sua energia potencial elétrica. A energia potencial elétrica, ela sempre será negativa para um elétron que está orbitando um próton. Essa é uma questão que tem um mérito lá na física da eletrostática e da eletrodinâmica. Não vai ser o motivo, não é o nosso motivo de estudo nesse momento. Então não há necessidade de estudarmos a energia potencial elétrica, a energia cinética do elétron. Só basta nós compreendermos que a energia que o elétron possui, ela vai ser negativa. E para cada nível de energia, nós temos um valor diferenciado. Vamos então observar aqui o nível 2. Seria menos 13,6, que é a energia do estado fundamental do elétron, porque quando a gente fala estado fundamental, nós estamos falando do nível 1. Observa aqui que estado fundamental é a órbita inicial, é o estado em que o elétron se encontra localizado no nível 1 de energia. Esse é o estado fundamental. Então a partir do nível 2 já não é mais o estado fundamental? Não. A partir do nível 2 é o que nós podemos chamar de estado... Não é estado de Goiás, não. É estado excitado. Porque o elétron já não está mais no seu estado fundamental. Então ele está no estado excitado. Aqui nós temos então dois estados. O estado fundamental e o estado excitado. O elétron, quando se encontra no estado fundamental, podemos perguntar qual é a energia que ele possui. É a energia que nós acabamos de falar, 13,6 eletronvolts negativo. Isso aqui é importante, nós não podemos esquecer do negativo, ok? Agora, partindo para o estado excitado, o primeiro estado excitado do elétron, o E2, seria a energia no nível 2, vai ser calculado da seguinte maneira. Menos 13,6 dividido por... O nível de energia é 2, então é 2 ao quadrado. Agora vai aí a questão de elevar esse 2 ao quadrado. Vamos colocar então menos 13,6 dividido por 4, porque 2 ao quadrado é 4. Aí basta então a gente dividir esse 13,6 por 4. A resposta será menos 3,4 eletronvolts. Aí segue que para cada nível de energia nós podemos encontrar um valor diferenciado. Okay? Então no nível 3, vamos calcular mais um nível aqui. No nível 3 seria menos 13,6 dividido por 3 ao quadrado. Ficará então menos 13,6 dividido por 3. Calculando, vamos lá. 13,6 é uma divisão fácil, uma divisão simples aí que você pode fazer. Dá 1,51. Vamos colocar aqui menos 1,51 eletronvolts. Vocês podem observar que a energia vai crescendo, acompanhando o crescimento do nível. Menos 13,6 para o estado fundamental, menos 3,4 para o estado N2, que é já o primeiro estado excitado, menos 1,51 para o estado 3, que é o segundo estado excitado. Mas os números, você pode dizer assim, professor, os números estão caindo, 3,6 cai para 3,4, para 1,5 e assim vai caindo, então a energia deveria ser menor. Não, o sinal negativo ele faz uma diferença muito grande, porque você pode observar que o sinal negativo, quanto menor vai sendo o valor, o número, maior é em quantidade, ok?
Agora nós vamos passar para uma outra etapa. Qual seria essa outra etapa? Seria a gente analisar a possibilidade do elétron migrar de sua órbita ou de seu nível para um nível vizinho. Será que existe essa possibilidade? De acordo com Bohr, o núcleo ele consegue, na verdade, segurar o elétron aí de alguma forma na sua jornada orbital aí, mas pode existir a possibilidade do elétron saltar de uma órbita. Vamos colocar aqui, essa aqui seria a órbita 1, essa aqui seria o 2, nível 3, nível 4 e assim por diante. Esse elétronzinho que se encontra aqui, ele está aqui no seu nível de origem. Esse elétronzinho que está aqui está no seu nível. Esses outros aqui estão nos seus níveis, no seu nível, na verdade, que é só o mesmo nível, né, para eles, de origem. Aí cada elétron vai ter a sua morada. Vamos dizer, para ficar mais fácil da gente entender, vamos dizer morada. Cada elétron tem aí a sua origem, o seu local de moradia, de hospedagem. E aí essa órbita é a dele e pronto. Ele não sai daí. A não ser que, segundo Bohr, ele receba uma energia exterior. Aí nós vamos ter uma radiação absorvida pelo elétron. Digamos que esse elétron aqui, a de azul, está recebendo uma energia que vem lá de fora e acerta ele. Se esse elétron receber uma energia suficiente, ele vai saltar para a sua órbita vizinha, que seria a órbita de nível 4. Se ele saltar para essa órbita aí, ele vai fazer parte de um grupo de elétrons que não vai mais ter aquela energia que ele tinha antes. Ele vai possuir a energia dos elétrons que estão aqui no nível 4. Ele passou a adquirir mais energia. Foi por isso que ele saltou do nível 3 para o nível 4. Senão ele não saltaria. Mas qual foi a energia suficiente para ele saltar aí do nível 3 para o nível 4? É fácil a gente compreender isso. Vamos dizer, o nível 3 vai ser menos 13,6 dividido por 3 ao quadrado, que é 9. Na verdade, vai dar aquele valor que nós calculamos, menos 1,51 elétron-volts, né? O nível 4, menos 13,6 dividido por 16. Calculando aqui então, nós vamos ter 13,6 dividido por 16, 0,85 menos 0,85 elétron-volts. Estando no nível 3, o elétron possuía uma energia equivalente a menos 1,51. Agora, no nível 4, ele possui uma energia 0,85 negativa. A diferença entre essas duas energias é a energia que o elétron precisou receber para saltar do nível 3 para o nível 4. Essa diferença de energia aqui é a energia suficiente. Como calcular a diferença de energia? Basta você fazer o seguinte: diferença de energia é igual a energia final menos a energia inicial, que seria o E4 menos o E3. Aí teremos menos 0,85 menos da fórmula, né, esse menos aqui, o menos 1,51. A diferença de energia vai ser, se você considerar esses dois sinais aqui, ó, esse menos aqui e esse menos aqui. Aliás, vamos fazer uma rápida observação.
que tá aparecendo isso aqui, galera? Olha só um garotinho aqui. Oh, hein? Se você considerar esse menos, é simples, uma brincadeira, pessoal. Se você considerar esses dois menos aí, você vai ver que os dois vão ficar mais. Então ficará menos 0,85 mais 1,51. É só fazer a subtração, né? Vamos colocar aqui menos 1,5. Opa! 1,51. A diferença é menos 0,66, né? Mas nós vamos ter um sinal positivo, 0,66. Foi a energia que o elétron adquiriu para saltar. E quando esse elétron saltar para o nível 4, ele vai obrigatoriamente ter que voltar para o seu nível de origem, porque esse elétron é um elétron do nível 3. Ele não pode ficar no nível 4. Ele teve a sua aventura, foi para lá, mas voltará em seguida. Mas quando ele voltar, a energia que ele recebeu aqui, ó, ele vai devolver para o seu meio externo, ok? A energia vai embora. Essa energia vai embora em forma de fóton, em forma de luz, de radiação eletromagnética. E a energia que ele está emitindo é a mesma diferença de energia que ele recebeu, ok? Essa energia pode ser calculada também de uma forma bem legal. A energia é igual a constante de Planck multiplicado pela frequência dessa energia emitida. Mas como assim energia, frequência e tal? Não é energia composta de fótons, é luz, é onda eletromagnética, é radiação, não é isso? Então tem frequência. E vale lembrar que essa frequência aqui, vamos colocar essa frequência de verde aqui para ficar mais destacada, para a gente compreender melhor uma questão aqui. Essa frequência aqui, lá naquela parte da física que nós estudamos ondas, fala que a frequência é a velocidade dividido pelo comprimento da onda. Sim, a velocidade dessa energia aí, desses fótons que estão sendo emitidos, é a velocidade da luz. Podemos converter então essa frequência por a velocidade da luz, que é a velocidade dessa onda, dividido pelo comprimento dessa onda. Agora vem a questão. Essa energia vai ser igual a constante de Planck multiplicado por C sobre lambda. Esse C sobre lambda, vamos colocar de verde, porque é a mesma frequência. C sobre lambda. Esse lambda é o comprimento da onda dessa luz, desse fóton emitido aí pelo elétron, que quando voltou para a sua órbita de origem, ele teve que emitir a diferença de energia, que é a energia que ele tinha recebido. Então aí vem a questão. O elétron pode absorver e pode emitir energia, desde que aconteça um salto quântico, que é a saída do elétron do seu nível de origem para o seu nível, novo nível, vamos dizer assim, um nível em que ele vai passar por uma certa aventura. Agora vem a questão. Os elétrons da última órbita ou do último nível pode ser desarraigado, pode se desarraigar do átomo. Ele pode sair desse átomo aí, e quando ele sair desse átomo, ele vai permitir que o átomo fique ionizado. E qual seria, vamos dizer, a energia suficiente para ionizar um átomo? Ou seja, podemos formular a pergunta de forma diferenciada. Qual será a energia necessária para arrancar um elétron do seu nível de energia? Aliás, quando o elétron está no nível final, o último nível do átomo, ele pode sair do átomo. Porque qual é o nível que está além dele? Nenhum outro. Seria o que nós dizemos de estar fora do átomo. Se ele saiu desse átomo, ele deixou o átomo ionizado. Então, qual seria a energia necessária para que um elétron que está aí na última camada, no último nível do átomo, possa sair desse estado que ele se encontra, possa ionizar ou eletrizar esse átomo? Seria a energia em módulo igual à energia que ele possui.
com o sinal, agora colocando o sinal positivo. Uma energia em módulo com o mesmo valor e com sinal contrário. Portanto, nós podemos dizer o seguinte: o elétron que está aqui na camada nível 4 aqui, ele possui essa energia aqui que acabamos de calcular, menos 0,85 elétron-volts, não é assim? E qual seria então a energia que ele precisaria para sair do átomo, para ionizar o átomo? Seria mais 0,85. É uma energia que tem o mesmo módulo e que tem um sinal oposto à energia desse estado. Tudo bem? Então, agora nós vamos passar para uma outra etapa. Bem, nós vamos agora falar do raio da órbita de um átomo. Tá aqui o seu núcleozinho bonitinho e temos então a órbita aí desse átomo. Tá aqui. Vamos colocar outra órbita desse átomo aqui. E cada órbita dessa possui um raio. O que seria o raio? Seria a distância do centro a essa periferia aqui, ó. Teremos então duas órbitas, encontraremos dois raios. Raio 1, o raio 2. Porque aqui é o nível 1 e aqui é o nível 2, ok? De acordo com Bohr, você pode calcular esse raio, porque ele conseguiu encontrar o raio do hidrogênio, do átomo de hidrogênio. O raio do átomo de hidrogênio, segundo Bohr, é 0,53 angstrom, ok? Isso quer dizer que dá também 5,3 vezes 10 a menos 11 metros. Por quê? Porque o angstrom, ele é uma unidade de medida para auxiliar as medidas microscópicas, e ele vale 10 elevado a menos 10. Então, se você pega essa vírgula e desloca ela aqui para a direita, ela vai aumentar uma casa aqui no expoente e ficará menos 11. O raio 1, então, que é o raio da primeira órbita, vai valer 5,3 vezes 10 elevado a menos 11. Mas por que a gente sabe que é o raio 1 esse valor? É porque o Bohr, ele calculou esse raio como sendo o raio da órbita de um elétron do átomo de hidrogênio. E o átomo de hidrogênio, ele é um átomo que só tem um nível de energia. Seria esse nível aqui, o nível 1. Então vale para todos os átomos. O nível 1 tem esse raio, ok? E como que a gente faz para calcular o raio das seguintes órbitas? Da órbita 2, da órbita 3. Existe uma equação simples que fala que o raio de uma órbita qualquer seria igual o nível que o elétron se encontra. Se for, por exemplo, o raio da órbita 2, o nível é 2. Raio da órbita 3, o nível é 3. Ao quadrado multiplicado pelo raio da órbita 1, que é o raio de Bohr, o raio do hidrogênio. Consequentemente, nós podemos calcular aqui o raio 2 que temos na nossa figura. Seria então, vamos colocar aqui o raio da órbita 2, do nível 2, é 2 ao quadrado multiplicado pelo raio de Bohr, que é o 5,3 vezes 10 a menos 11. Eu coloquei aqui 4, mas é 2, tá, pessoal? Aqui vamos desconsiderar esse 4. Vamos colocar um 2 aí. Vamos colocar um 2, ok? Ficou meio borrado aí. Minha borracha tá meio velha já. Vamos ajeitar esse negócio aí. Vai ficar então 2, tá? 2 ao quadrado. Raio 2 é igual a 4 vezes 5,3 vezes 10 a menos 11. Vamos multiplicar
esses números aqui, ó, 4 com 5,3, 21,2. Esse 21,2 seria então a resposta. 21,2 conserva aí a nossa notação científica, 10 a menos 11. E qual que é a unidade de medida que nós vamos utilizar para poder representar esse raio? Metros. Então o raio da órbita 2 é 21,2 vezes 10 elevado a menos 11 metros. Aí podemos calcular qualquer raio de qualquer órbita, ok? Qualquer raio de qualquer órbita. Agora deixa eu falar só mais uma coisa para encerrar essa aula. Vocês lembram quando eu disse que estando um elétron em uma órbita e saltando esse elétron para outra órbita, ele vai mostrar para a gente que ele recebeu energia, e que quando esse elétron volta da órbita de aventura e vem para sua órbita de origem, ele vai emitir energia. Emitindo essa energia, ele vai mostrar para a gente que ele está emitindo uma frequência específica desse salto quântico. Essa frequência vai indicar uma cor, tá? Diferente de luz emitida, porque cada salto quântico vai ser uma frequência diferente. E como cada cor tem uma frequência diferente, nós podemos dizer que cada salto quântico emitirá uma cor diferente. E isso vai trazer uma identidade para esse átomo, porque cada átomo vai possuir aí alguns níveis de energia específicos e será estimulado de uma forma específica, e a cor que esse átomo vai emitir serão cores específicas desse átomo. Por isso a gente conhece o hidrogênio pela emissão da sua energia, nós conhecemos o mercúrio, o sódio, enfim, todos os outros átomos aí, os outros elementos, justamente pelas cores que ele pode emitir. E as cores emitidas no salto quântico, ela vai definir então a assinatura que vem a ser uma parte de identidade desse átomo, ok? Espero que tenha sido de bom proveito, né? Que eu tenha contribuído com vocês. E fica aqui então meu abraço do professor Éder, e até o nosso próximo encontro.